Olá, sejam muito bem-vindos à nossa reunião em nossa sala virtual. Hoje nós estamos um pouquinho mais gostoso a temperatura, né? Então nós estamos curtindo como se fosse uma pequena entrada de calorzinho para nós aqui. Eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos com o bazar quase todo pronto e essa semana, esse mês, será no sábado. Os últimos bazares que nós montamos foram no domingo e esse mês agora, porque domingo, oi Kate, esse domingo, por ser o domingo do Dia dos Pais, não só dos nossos pais terrenos, mas do nosso Pai amoroso e celestial, esse Pai que, sem dúvida nenhuma, nos ama tanto que nos deu como mestre o seu primogênito. E mesmo sabendo de todas as lutas que ele iria passar aqui, ele nos trouxe, então, esse irmão, mestre, orientador, e que veio à Terra. E nós temos visto nessa nossa caminhada, falando com pessoas de vários credos, de várias etnias, etc. E tem muitos que eu tenho impressão ainda que tem um restinho de lembranças de quando vieram de outro planeta, que é o planeta de Capela. Porque em Capela os espíritos estavam tão evoluídos, tão adiantados, que eles estavam se sentindo semideuses. Alguns achavam que eram verdadeiros deuses. Um momentinho só que a técnica está vendo. Isso. Então, eles em Capela estavam se achando deuses, semideuses. E Jesus, Deus, na sua infinita bondade, que ama seus filhos, mandou para a Terra, na famosa época do homem de Neandertal, depois dos construtores das pirâmides, né? E por que eles se sentiram tão fortes? Porque falou mais alto o famoso ego. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o ego. Já estamos num número que dá para a gente fazer a nossa oração inicial. Vocês lembraram de pegar a água, e quem tem alguém que está muito doente, pega uma peça de roupa dessa pessoa e põe em frente ao seu monitor. Se você está com problemas físicos ou emocionais, põe uma camiseta tua na frente do teu monitor, que as nossas preces, oi Jardineia, oi Conceição, então as nossas preces vão para ajudar, para amparar e para levar cura, né? Fechando os nossos olhos, nós dizemos: Senhor Jesus, bondoso Mestre, amado Pai, vós, ó Senhor, que disseste, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Eis-nos aqui, Pai de amor e bondade infinita, reunidos em teu sagrado nome, elevando o nosso pensamento e o nosso coração até vós, num grito de fé, de amor e de esperança. Permita, Senhor Jesus, que na noite de hoje, onde estaremos falando sobre o meu eu e o meu ego, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, que possamos, ó Pai, entender o nosso comprometimento com o aprendizado nessa caminhada terrena. Abençoai e protegei, Senhor,
a todos aqueles que fazem parte dessa caminhada, nossos amigos, nossos familiares e nossos amores. Pedimos, ó Pai, que a egrégora da Casa do Caminho, que está num tom rosado tão intenso e dourado, que possa derramar sobre os ouvintes de hoje e do amanhã muito amor, muita prosperidade. Assim é e assim será. Oi, André. Oi, Beth. O ego e eu. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no mundo íntimo de cada um. Ninguém a vê, aplaude ou censura. É tua. Vitória ou derrota pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanham-te desde há muito, estás familiarizado com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. Eles te induzem a glórias e a quedas, aos atos heróicos e às fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro das ilusões. São conduzidos respectivamente pelo teu ego e pelo teu eu. Primeiro comanda as paixões dissolventes, gerando o reinado do egoísmo cego e pretensioso que alucina e envilece. É herança do primarismo animal a ser direcionado, pois que é o maior adversário do seu eu. Este é a tua individualidade cósmica, legatária do amor de Deus, que te impele para as emoções do amor e da libertação. Sol interno é chamado na fumaça do ego. Sol interno é chama na fumaça do ego, aguardando o momento de a dissipar, a fim de brilhar em plenitude. O ego combate e tenta asfixiar o eu. O eu é excelente libertador do ego. Sob disfarces que são as suas estratégias de beligerância criminosa, o ego mente, calunia, estimula a sexualidade, fomenta a ganância, gera ódio e inveja, trabalha pela insensatez. Desnudado, o eu ama, desculpa, renuncia, humilha-se e serve sem cessar. Jamais barganha ou dissimula seus propósitos superiores. O ego ameaça a paz e se atulha com as coisas vãs na busca instável da dominação injusta. O eu fomenta a harmonia e despoja-se dos haveres por saber que é o senhor de si mesmo e não possuidor dos adornos, destituído de valor real. César cultivava o ego e marchou para a sepultura sob as honrarias que ficaram à sua borda, prosseguindo a sós, conforme vivia. Jesus desdobrou o eu divino, com que impregnou a humanidade, e ao ser posto na cruz, despojado de tudo, prosseguiu de braços abertos, afagando todos que ainda o buscam. O ego humano deve ceder o seu lugar ao eu cósmico, fonte inesgotável de amor e de paz. Não cesses de lutar, nem temas a refrega. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nosso mínimo gesto, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude, rodeada de vícios, e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós
de modo geral, vive à procura do eu mesmo, segundo Emmanuel. E aí nós temos a complementação. O que é o ego? O ego é a consciência, o eu de cada um, ou seja, o que caracteriza a personalidade de cada indivíduo. O conceito de ego é bastante utilizado em estudos relacionados à psicanálise e à filosofia. De acordo com a teoria psicoanalítica, o ego faz parte da tríade do modelo psíquico, formado pelo ego, pelo superego e pelo id. O ego é considerado o defensor da personalidade. É responsável por impedir que os conteúdos inconscientes passem para o campo da consciência, acionando, assim, os seus mecanismos de defesa. Uma das principais funções do ego é harmonizar os desejos do id com os valores morais do superego. Assim, o ego suprime as vontades inconscientes do id, com medo dos castigos e sanções que lhe podem ser direcionados. O ego é responsável pela diferenciação que o indivíduo é capaz de realizar entre seus próprios processos interiores e a realidade que se apresenta. A diferença entre o ego, superego e id. Eles compõem a chamada tríade do modelo psíquico. O ego, como dito, é a parte consciente dos indivíduos e se desenvolve a partir da interação do ser humano com a realidade. Ele age de acordo com os valores morais e o que a sociedade espera, sem ignorar seus próprios desejos. Ao mesmo tempo, busca satisfazer as necessidades do id, que são pulsões e instintos, sem extrapolar os valores morais presentes no superego. O id é um instinto nato do indivíduo, ou seja, os desejos, a vontade, as pulsações primitivas das pessoas que são filtrados pelo ego e superego. O superego é o repressor do ego. Desenvolve-se a partir da interação do indivíduo com a realidade e representa os valores morais e culturais que são ensinados e assimilados pela pessoa. O superego é o eu ideal adequado aos costumes, princípios e valores morais da sociedade. Águida, você falou em psicanálise, em personalidade individual, você leu a postagem de Emmanuel, orientador, e nós devemos aqui lembrar que kardecismo é ciência, filosofia e religião. E aí, como eu estava falando, nós precisamos, ao mesmo tempo que o nosso ego, o ego normal, ele vai nos auxiliar a que a gente... Porque tem pessoas que falam, eu não vou trabalhar, eu não preciso de nada. Essa semana eu vi uma pessoa que está com 40 e poucos anos e não preciso de nada, eu moro com meu pai, com a minha mãe e eles me dão de tudo que eu preciso. Eles não são eternos aqui na Terra. E aí eles trabalham muito o nosso ego. Existem vários níveis de ego. E eu comecei hoje falando dos exilados de capela. Eles se achavam tão top, eu sei de tudo, já aprendi, eu já adquiri evolução. E a gente vê pessoas aqui na Terra falando isso. Eu já fui numa mãe de santo lá e ela disse que eu sou tão boazinha, tão evoluída, de repente você ajudou ela nas suas despesas e ela diz o que você quer ouvir, que você não precisará mais reencarnar, que você já está pronta para ir para outros mundos. E eu confesso que eu sei que eu vou voltar muitas vezes. Eu só espero não voltar tão já para não pegar o nosso terceiro anticristo que está pronto para voltar para a Terra.
E, então, quando aqueles exilados de Capela se acharam o máximo, o ego deles inflou tanto que eles se sentiam superdeuses. E aí, o nosso mestre, o nosso Pai Celestial, esse que nós estamos homenageando ele nesse próximo domingo, Dia dos Pais, ele simplesmente falou: filhos amados, eu vou dar um mundo novo para vocês serem deuses nesse mundo. E os exilados de Capela vieram para o planeta Terra. Alguns perdidinhos vieram para a América do Sul, onde construíram pequenas pirâmides, quer dizer, pequenas perto da que foi construída no Egito, mas são grandes, imensas. Outros que se achavam maiorais ainda, foram deixados naquele deserto imenso, aquele calor terrível, e construíram. E hoje a gente ainda procura saber como foi a engenharia, as técnicas que eles construíram. Mas a base maior das construções, das pirâmides, em Machu Picchu, a gente vai falando, tem vários lugares que tem grandes ou pequenas pirâmides. Tem sobre a terra e tem na Itália, muitas que são pirâmides, vamos dizer assim, de ponta cabeça, são feitos na profundidade. E tudo isso foi feito com pessoas que vieram do planeta, exilados de Capela. Mas o que trouxe eles aqui? O superego. E atualmente nós vemos pessoas que se sentem tão abençoadas de Deus que elas acham que toda a fortuna que tem, que tudo que tem, é porque elas merecem. E elas não veem isso como uma oportunidade de amar e auxiliar o próximo. Aqui ele fala, Emmanuel diz assim, César cultivava tanto, ele se achava o máximo, né? Vamos dizer assim, desculpa, a consciência de cada um, tá? Não, aqui. Eles se achavam tão valorosos que são como aquela planta que a gente fala que ela é os narcisos, que somos como narcisos, né? Que somos lindos, que ele se olha na beira do rio e ele reflete, e por isso que aquele que se autoelogia, e a gente vê, deixa eu contar para vocês, por que a gente diz, naquela passagem que Jesus disse, deixai os mortos enterrar seus mortos. Tem gente que morre uma pessoa da família, enterra no sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da semana seguinte, eles estão lá no cemitério. Não dão paz para aquele que está acabando de chegar no mundo espiritual, que foram socorridos, mas as pessoas chegam ali no túmulo e ficam chorando e falando que pena que você foi. E aí esses espíritos voltam e vêm até o túmulo e depois não sabem voltar ao posto de socorro. E existe o narcisista, aquele que chega no cemitério e ele vê que o corpo dele está apodrecendo, ele sai para fora e ele diz assim, o quê? Eu me amo, eu sou o máximo, eu sou poderoso, eu sou tudo que tem de bom. Então, vejam bem, não é assim. O ego, segundo aqui a ciência, a psicanálise, ele serve sim para trabalhar com o teu eu. Porque tem gente que fala, ai, tadinho de mim, eu sou imprestável, eu sou isso. Não, aí a gente tem que inflar, ajudar ele a ter autoestima, e que nós chamamos sempre de
ego, superego. Nós vamos estimular para que você entenda que você é uma centelha divina, que você, como todo ser humano na Terra, merece a chance de ter um bom pensamento, uma boa oração e fazer o teu melhor. Mas aí vai o teu direito até ali. E quando você passa dessa parte para você se sentir o máximo, um quase semideus, você está propenso a voltar. E voltar muitas e muitas vezes. E existe aquele que vai para o id. O id é aquele, é um instinto de sobrevivência, é um instinto de cada pessoa. Ele funciona mais na parte, vamos vencer na luta, vamos vencer dando paulada. E não é assim. Nem tudo aos céus ou tudo à terra. Nós temos que ter um meio termo. E existem pessoas e pessoas, algumas inclusive, que se acham tão top. Eu já contei aqui para vocês milhões de vezes, e eu vou pagar minha língua porque eu via aquelas pessoas que faziam lives, faziam pregações ou participavam de congresso, contando a mesma história várias vezes. Mas essa cabe aqui como o maior exemplo. Eu contei já para vocês que há uns 20 anos atrás, eu estava com poucas pessoas para ajudar com alimento e a gente precisava fazer, se não me engano, era Páscoa. Eu falei, gente, eu preciso de alimentos e doces. Não eram muitas famílias que a gente ajudava, mas estava numa fase muito difícil. Eu falei, e eu tinha muita gente assistindo a oração, e aí eu perguntei, alguém de vocês quem pode ajudar? Quem pode trazer pelo menos 1 quilo de alguma coisa? Ou pode trazer doces para a gente dar para as crianças? E teve uma moça muito elegante que levantou a mão e falou, poder eu posso. Eu falei, ai que bom. E o que você vai trazer? Nada. Eu falei, então, não entendi. Ela falou, poder eu posso, inclusive minha família é riquíssima. Aí eu, oi, né? Aí falou assim, minha família é riquíssima e... Só que meu pai diz o seguinte, que se Deus deu toda a fortuna que nós temos, é para o nosso desfrute, para o nosso bel prazer. Se Deus quisesse que os outros tivessem um pouco da nossa fortuna, com certeza Ele dividiria antes deles virem para a Terra. Sabe quando você fica assim, oi, sem ação? Foi mais ou menos assim que eu fiz. Então, o ego, ele realmente, quando você está para baixo, está triste, é muito bom que alguém chegue e mexa no nosso ego e fala, nunca estimule o ego de uma pessoa contando as mentiras. Vai lá e fala assim, olha, você está com a carinha triste, mas veja, eu estou vendo que você tem um potencial, que você sabe fazer isso, que você tem uma família maravilhosa, que você tem... Elogia o carro da pessoa, fala uma palavra de estímulo. E a pessoa vai sair daquele id, daquela coisa terra-terra, daquela defesa em si. Agora, quando ele está com superego, você puxa ele e fala, vem para a terra, você está muito bem, mas teus irmãos não estão. E um dia nós voltaremos à morada do Pai, ao mundo do Criador, e deixaremos nossos irmãos menores no mundo das criaturas. E o que é que você está fazendo por cada um? Deus te deu, confiou em você para que você guardasse, trouxesse para a Terra a beleza física, a inteligência
e o dinheiro. Essas 3 missões são muito pesadas. Eu não saberia dizer qual das 3 é mais pesada. Se é você ter a beleza física, a inteligência ou a fortuna. São 3 coisas que todo mundo trabalha, luta por isso, mas são os motivos de maior motivo de queda para o nosso espírito. Hoje eu estava mexendo em algumas coisas e eu falei o seguinte: a gente vem para a Terra, vem para lutar, para aprender, para reaprender coisas que a gente não aprendeu ainda. Muita gente que diz assim, eu fui lá na Mãe de Santo, ela disse que eu sou the best e que não preciso mais voltar para a Terra. Um exemplo de um livro que eu falei muito aqui, que foi O Guardião do Sétimo Portal, ele estava há 450 anos no umbral, nas cavernas, trabalhando sozinho, ajudando aqueles que estavam chafurdados na lama. Ali nem o ego id não tinha. E ele volta para a Terra, ele volta 6, 7 vezes. Numa das vezes, ele vai morar no mosteiro, no Tibete. E ele aprende muita coisa, ele aprende a fazer curas, ele aprende a perdoar, ele aprende muita coisa. Ele aprende a penitência e quando ele morre, ele volta para o baixo umbral. E aí é uma coisa que todo mundo pergunta, poxa, mas ele era um monge, ele não merecia subir aos céus? Merecia, todos nós merecemos. Mas por que ele não subiu? Porque ele veio na Terra para aprender a trabalhar um lado da alma dele e não tinha aprendido ainda. Ele veio para aprender o amor incondicional. Tem gente que fala, eu amo, mas a pessoa fez mal para mim. Eu até perdoo, não quero ver na minha frente. Esse não é amor incondicional. Quando você fere, quando você machuca, quando você põe restrições ao teu perdão, esse não é o amor incondicional. E muitos de nós, e tá tudo bem, tá tudo certo, porque a maioria de nós ainda não tem essa capacidade de amar e perdoar, de amar e não julgar. E quando nós temos um ego super estimulado e começam a ser estimulados pelos nossos pais, é diferente de você dizer, isso, levante, ande, isso, nossa, meu filho, parabéns, você tirou a melhor nota. Porque tem pai que diz, não fez mais do que obrigação. Para. Reconheça que ele se esforçou. Não precisa inflar tanto o ego dele que ele se acha o top da balada. Não. Mas você pode, sim, ser gentil e falar palavras. E voltando aqui, que eles estão pedindo para eu falar, eu falei daquele que muita gente vai no cemitério, que Jesus disse, deixai os mortos enterrar seus mortos. Muitos vão lá e não enxergam aqueles que têm o ego inflado, ele não consegue nem ver o seu corpo físico apodrecendo. E ele não consegue sair ali de perto. Tem 2 ou 3 motivos muito fortes para que eles estejam ali. Um é aquele que tem o ego muito inflado, o outro é aquele que tem apego à sua fortuna, que ficou aqui, que eu quero do meu dinheiro, eu trabalhei minha vida toda, e daí? Sua vida toda foi aquele período que você estava aqui. O que é da terra fica na terra. E tem o terceiro que tem medo de sair do cemitério, porque as visões dele não é tão boa. E aquelas pessoas que adoram ir lá no cemitério e falar que é tão gostoso, tem tanta paz. Quisera que cada um desses tivesse 2 minutos
de ouvidos de ouvir o lado de lá. Às vezes, do lado material, o cemitério está tranquilo e quieto. E muitos daqueles que estão ali, que não sabem para onde ir, ou não fizeram por merecer, ou são apegados à fortuna, eles gritam. Eles gritam por longo tempo até que eles ajoelham e aprendem a falar com Deus. Cuidado, você que não faz oração nenhuma em casa. Você não precisa ir para igrejas. Você não precisa ir para templos. O teu templo está no seu coração. Então, quando o teu ego estimula para você trabalhar, você se vestir bem, ele pode ser um grande parceiro da caridade, porque tem gente que estimula o ego dizendo: nossa, eu sou caridosa, eu ajudo as pessoas, eu não julgo, mas que ele está errado, está. Cuidado. E aí vocês vêm me dizer: eu não vou voltar. A mãe de santo disse, o pai de santo disse que eu estou muito evoluída, que eu vou daqui para frente. Tomara que ele esteja certo, mas pelo nosso conhecimento, nós voltaremos muitas vezes. Às vezes a gente volta para pagar coisas kármicas, às vezes a gente volta para aprender e adquirir o Dharma, e muitas vezes a gente volta para auxiliar aquelas pessoas que a gente ama e que estão em erros. A gente viu no livro, no filme do Nosso Lar, de André Luiz, que a mãe dele já não precisaria realmente voltar à Terra e ela está se preparando para voltar. Para ajudar quem? Aquele que foi seu esposo e as mulheres da época que eram filhas de pessoas dignas e que ele tira dessas filhas do convívio da família, e uma época em que a moça, quando não era mais pura, né, eles baseavam a pureza da pessoa uma pelezinha chamado ímen, a virgindade. Então ele descabeçou, ele tirou da família 3 moças de família e elas caíram na vida. E elas cometeram muitos e muitos erros. E elas vão pagar pelos erros, mas ele precisa também pagar, porque ele foi a causa. Muitas vezes pessoas que cometem crimes, muitas pessoas que roubam, estimulado pela nossa, ou porque nós falamos, ou porque nós fazemos de conta que não vemos, nós temos responsabilidade com isso. O filho tem uma carta maravilhosa de um ex-presidiário que diz que ele estava, não, lógico que não é no Brasil, que ele estava indo para a Câmara da Morte, né? Ele foi condenado à morte e ele disse que a mãe dele deveria ir junto, porque cada vez que ele roubava alguma coisa, que ele levava para casa, ela ajudava ele a esconder. E a mãe de André Luiz, então, com muita abnegação, ela vai voltar à Terra, ela volta à Terra, pega o marido novamente como esposo, e as 3 moças que ele tirou do caminho do bem, do caminho que tinha sido traçado para elas, elas vão voltar como filhas do casal, para que ela possa, com aquela bondade, com aquele conhecimento que ela tem, ajudar. Então, entre o nosso eu e o nosso ego, ele pode ser uma mola propulsora. Na medida certa, qualquer coisa é muito bom. Ele pode, qualquer coisa, correta, pelo amor de Deus. Até ontem a gente vendo ali aquelas plantas que são venenos e que tem, por exemplo,
uma delas ali, eu não lembro o nome agora, eu conheci essa planta só através de slides, de livros, de etc. Aquela que é um tipo de ortiga, mas é uma ortiga que se encostar na tua pele, ela não te mata. Mas a dor é tanta que você pede para morrer. Ela é uma planta muito venenosa, no entanto, um dos remédios melhores que tem contra o câncer é retirado da sua seiva. Eles processam a seiva dessa planta e é um dos maiores remédios para a cura do câncer. Então, nem tudo é só luz, nem tudo é escuridão. Se você tem um superego, abaixa a bola um pouco, como diz os jovens, né? E se você está dentro daquilo que você só está aqui nesse mundo para sofrer, trabalhar, comer, sofrer, trabalhar, sai dessa. Você veio para amar, auxiliar, ser amado, ser auxiliado, vencer aquilo que mais te incomoda nessa vida e seguir para o mundo do Criador. Nesse momento, coloque a sua água, que é para você em frente ao seu monitor. Hoje eu trouxe a minha jarra de água, que é para minha casa, para minha família, e uma garrafinha de água que eu vou estar direcionando para uma pessoa que está muito doente. Então vamos colocar e vamos dizer: Senhor Jesus, bondoso Mestre, amado Pai, vós sois o Mestre dos mestres e o médico dos médicos. Vós sabeis de todas as nossas lutas. Vós sabeis, Senhor Deus, de todas as nossas dores, das nossas dores físicas, das nossas dores emocionais, das nossas dores financeiras, das nossas dores morais. Liberta-nos, Senhor Deus, de todos esses males. Mas, Pai, se não puder nos libertar porque fazem parte da nossa caminhada evolutiva, fortalece-nos, Senhor Jesus. Fortalece os nossos ombros para que possamos carregar esse fardo tão pesado. Senhor Jesus, colocai nessa água a cura do corpo, da alma, a cura afetiva da família dessa irmã que vai receber essa água e principalmente, Senhor, socorreia no financeiro dela. Pedimos isso, Senhor Deus, não porque mereçamos, mas porque vós sois aquele que tudo pode, se quiseres. Senhor Jesus, o pedido de socorro por muitas dores está chegando até nós. Tende misericórdia, Senhor. Capacita-nos junto com a égide da Casa do Caminho, essa abóboda celeste de cor intensa de rosa e agora com verde, para que possamos levar a cura a todos esses irmãos que estão pedindo para curar a dor de cabeça, enxaqueca, dor no joelho, nas pernas, que está tão profunda que não pode se dar um passo para frente, aquela dor na coluna, na bacia, no quadril. Senhor Jesus, abençoai e socorrei esse irmão que está com problema de hemorroida, de próstata. Todas as dores estão chegando intensamente. É essa irmã que está com seu rim fragilizado e que está derrubando muitas pedras. Pedimos, Senhor, tende misericórdia e socorrei a cada um, Pai. Esse irmão que está pedindo de dor no seu ombro, isso aí é uma bursite, querido. E tem tratamento na terra, sim. Que Deus, nosso Senhor, com a sua infinita bondade, coloque a mão em cima de todas as dores e amenize. Você que está com tantas dores afetivas, que foi desprezada pelo amor da sua vida, essa dor vai passar,
porque tudo que é de ruim passa e o que é de bom também passa. Deus, na sua misericórdia infinita, nos dá mais amores para que possamos vivenciá-los. Lembrando que ninguém é de ninguém e essa dor afetiva realmente ela estremece as fibras do nosso coração. Mas lembre-se que tudo passa e você vai sentir que você vai ficar bem. Senhor Jesus, nós te agradecemos o socorro dessa noite. Estamos recebendo a mensagem de que tem 2 irmãs que foram auxiliadas com câncer de seio e uma não é das amígdalas, da tireoide, e elas estão recebendo ajuda, estão recebendo a extirpação desses mal. Que Deus, na sua infinita bondade, abençoe a cada um. Que assim seja. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, sabeis, Senhor Jesus, que somos pequenos no nosso eu, no nosso ego, na nossa força de vontade. Liberta-nos, Senhor, das nossas fraquezas, a fraqueza do excesso de orgulho, da fraqueza de ficar na inércia, de não querer lutar por tudo aquilo que é bom. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por colocar em nossa caminhada os ensinamentos do teu Filho, nosso irmão, nosso orientador. Encerramos a oração dessa noite com a oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, os nossos erros, as nossas imperfeições, à medida, meu Pai, que eu aprender a perdoar o meu próximo. Livra-nos, Senhor Deus, de toda maldade, porque, Pai, teu é o poder, o reino e a glória, mas, acima de tudo, a justiça eterna. Que assim seja, Senhor. Estarei esperando vocês no sábado, estaremos com o bazar, estarei pessoalmente ali, recebendo as pessoas, dando abraço, revendo, né? É muito gostoso, é muito caloroso. Venham, participo, levo algumas peças para ajudar a casa e, ao mesmo tempo, a gente se troca abraços, né? Aqueles que não podem vir na quarta-feira à noite, venham, traga o seu abraço, que eu dou em dobro para vocês. E se vocês puderem, entrem nas estrelinhas e manda, que nós estamos com quase 1000 estrelinhas, nós precisamos completar as 1000 estrelinhas. Fiquem bem, fiquem em paz. E que todos aqueles que se achegarem a nós durante a semana sintam a presença do Pai Celestial. Assim é e assim será. Que assim seja. Boa noite a todos.